contribuição tão valiosa. Vou agradecer de novo para poder ficar gravado. Secarelli, quero agradecer a sua presença, nós queremos agradecer a sua presença e a sua muito importante disponibilidade para dividir, não é, essa dedicação tão profunda que você tem à psicanálise conosco, especialmente num tema tão delicado, né? Eu já tive a oportunidade de ler alguns textos teus, especialmente o teu livro, que eu soube que está na quarta edição. Olha Saiu que agora, bacana. acabei de receber, o pacote está aqui, a quarta Ah, que edição do meu livro. bacana. Olha só, que é um livro assim, muito completo, né? Ele abarca, pelo que eu vi, assim, todos várias nuances dessa questão das Exatamente. transexualidades e, ao mesmo tempo, com muita honestidade sobre os temas novos, na minha percepção. Eita, tá com capa nova e grandão, olha que lindo. Tá, transexualidade. Ah, Deixa eu não tá mais tirar. daquele modelo pequeno, né, Não, Secarelli? não. Ah, que lindo. Aqui, Vou comprar esse novo. Olha só. quarta Muito, revisão revisada. olha que lindo. Parabéns, parabéns. Ao mesmo tempo que ele aborda todos os temas de um modo absolutamente contemporâneo, o que eu vejo também com muitos cuidados e muitas delicadezas com os campos que não se conhecem. Então, eu acho um livro assim imperdível para quem precisa estudar o tema, ou quem eu acho que todos precisamos. É um tema que um psicanalista não pode ficar fora, não é, Secarelli? E eu recomendo assim demais. Acho, me sinto muito muito feliz de trazê-lo aqui. Gostaria de agradecer também, eu sempre gosto de agradecer a minha comissão, que me ajuda a organizar os eventos, então eu gostaria de agradecer Cristina Dias, que está aqui, Eveline Nogueira, que está aqui, Humberto Vicente, Geraldo Moura, Josi e May. E vou trazer a. Eu vou deixar você bem à vontade para falar, a gente tem até às 10 horas, e aí você vai me dizer até onde você vai e aonde a gente vai é, conversar. Mas eu gostaria de apresentar, que vocês já estão vendo o Secarelli, mas eu vou apresentar o currículo dele, não é? E bom, ele é psicólogo, é psicanalista, doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise e também pós-doutor pela Universidade Paris 7, membro da Sociedade Psicanalítica Freudiana. Eu vou evitar o meu francês, porque ele não pode não corresponder ao seu francês. Sócio do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, sócio fundador do Círculo Psicanalítico do Pará, membro ativo do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, professor e orientador de pesquisa na pós-graduação em psicologia, professor e orientador de pesquisas no mestrado de promoção de saúde e prevenção da violência, MP, da Faculdade de Medicina da UFMG, professor na pós-graduação em sexualidade humana da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, membro do corpo docente do Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade, POA do Rio Grande do Sul, professor das especializações do Instituto ESPE, e coordenador de programas de formação livre, coordenador de seminários na Percurso, Grupo de Estudos e Formação em Psicanálise, Manaus, membro do Programa Antártico Brasileiro, diretor científico da Clínica Ampliada de Saúde Mental e, finalmente, fundador e coordenador do Instituto Mineiro de Sexualidade, além de autor de tantos e tantos artigos desse livro que hoje é história no nosso país e exímio palestrante que eu já tive a oportunidade de assistir. Com vocês, a palavra de Secarelli. Sandra, você me comprometendo, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Não há o que agradecer, eu faço isso com muito prazer. Eu quero inicialmente, cara, agradecer à sociedade, particularmente a Sandra, pelo convite que eu aceitei de prontidão, né? O convite está aqui com vocês hoje nessa reunião. Eu escrevi umas coisas porque, como professor, eu me perco, né? Nas reuniões científicas das terças-feiras da Sociedade Recife. Fiquei muito honrado com esse convite, sobretudo porque ele me deu a oportunidade de revisitar a minha tese, né, que tem mais de 30 anos, feita no Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da Universidade de Paris 7, que o título da tese, o título oficial, né, que depois o livro é muito modificado, porque ninguém aguenta uma tese, é muita burocracia, né? O título foi uma tese que, na França, o período é outro, eu fiz em 5 anos, 600 e tantas páginas, e o título da tese foi A Construção do Sentimento de Identidade Sexual. Isso foi, eu estava dizendo aqui antes, né, que eu gosto muito de escrever, exatamente um tema que me incomoda. E quando eu era professor da PUC, fui professor da PUC muitos anos, me aposentei lá, eu dei aula de psicopatologia prática no Hospital Psiquiátrico Paulo Soares. E me chamou muita atenção essas pessoas que diziam ser do outro sexo. A partir disso, né, eu comecei a me questionar de onde que vem essa construção que a gente tem da identidade sexual. Né? Como é que vocês aqui todos sabem que é homem ou mulher? Que alguém falou, né? Que bebê não sabe. Então, essa relação com o outro, com o grande outro, se a gente quiser usar uma terminação lacaniana, sempre me incomodou, né? Então, resolvi trabalhar. Então, esse título, a formação da identidade, a construção do sentimento, não é formação, construção de um sentimento de identidade sexual no transexual. Né? E a questão transexual, a construção para qualquer pessoa, mas o transexual é que me pareceu aquele que interroga de maneira mais radical e incomodativa a construção do sentimento de identidade. Né? O título da minha intervenção, né, As Mudanças Discursivas e Diagnósticas, remeteu-me, né, a uma frase que se encontra no volume 1 da História da Sexualidade de Foucault. A frase diz o seguinte, vou citar Foucault: a história da sexualidade deve ser feita, antes de mais nada, do ponto de vista de uma história dos discursos. Isso é muito interessante, né? Porque em qualquer área, outras áreas da medicina, né, você tem um problema, você tirou uma radiografia da coluna, tem um problema ali, você não tem dúvida. Pode mudar de médico, mudar de opinião. E na nossa área, na área psíquica, você não tem. Né? Então, o que que muda? O que que promove as mudanças discursivas e diagnósticas, que é o título, né, em relação às transexualidades? Né? É o discurso de poder, é uma série de coisas, uma mudança discursiva, né, que vai trazendo essa história. Né? Então, isso significa dizer que a história da sexualidade é uma história de discursos, que os discursos, qualquer que seja eles, né, traduzem espaços de poder, no qual verdades são estabelecidas. E essas verdades, por sua vez, se apoiam nos discursos para sustentar qualquer verdade que a gente tem aí, né? Verdade discursiva, quem está no poder, quem não está, muda o governo, muda o discurso, muda aqui, muda ali, e essa verdade é tida, né? Então, a história é feita, sobretudo, no discurso social, no discurso das elites, da igreja, da religião, por aí afora, mas isso é um outro assunto, né? Não raro, um determinado discurso, uma teoria, na psicanálise temos várias, né, se transforma em uma forma dominante que se autoriza a expulsar outras formas de discurso que não condizem com o discurso dominante. Isso a gente vê
muito na própria psicanálise, né? Um grupo não conversa com o outro, tal. Acho que cada um tem a sua linha, né? Mas essa falta de diálogo e como a Sandra citou e a minha tese, eu pesquisei muito, né? Tive com a minha pesquisa de campo foi feita em Paris, claro, eu estava lá, mas também foi feita em Londres, em Amsterdã, em Nova York, e cada lugar com a minha madrinha da psicanálise, como eu gosto de dizer, né, que foi a Joyce McDougall, que me acompanhou esses anos todos, né, eu fui vendo que não tem uma verdade. Né? Claro, a gente sabe que não tem. Né? Acredito, então, que a escuta psicanalítica de todo e qualquer sujeito, em particular aqueles que nos levam a questionar a noção de identidade sexual cis, né? é, apoiada numa sexualidade normal, tendo a heterossexualidade como uma norma almejada, esses sujeitos nos obrigam não apenas a nos entregarmos aquilo que Freud chama de atenção flutuante, mas também aquilo que a Piero Lanier, eu gosto muito dessa expressão da Piero Lanier, vai chamar de teorização flutuante. Nós, né, todos aqui que atendemos, sabemos como que na clínica a gente precisa dessa teorização flutuante. Eu não vou ficar rígido aqui, isso aqui será o web, será isso, será aquilo. Isso é fundamental, né? Isso significa, sim, entendo, né, abandonar a noção de diagnóstico, sobretudo na sua sexualidade. Na maioria das vezes, um elemento defensivo que, de modo geral, constitui o avesso da escuta freudiana. Né? A gente usa o diagnóstico, que é um ranço da psiquiatria, mas na psicanálise o próprio Freud falava diagnóstico, vamos chegar aqui, mas de outra forma. Né? Ademais, quando diagnosticamos um sujeito qualquer, a gente fala isso, né, mandando obsessivo, tá? Que, claro, faz parte da linguagem. Né? Mas quando a gente diagnostica, estamos, ainda que implicitamente, classificando-o e incorporando em um grupo, uma vez que todo diagnóstico supõe uma comparação com aquilo chamado de normal. Né? É importante insistir ainda na disparidade entre o diagnóstico da psiquiatria e da psicanálise. A clínica psiquiátrica, pautada de modo geral nos manuais de classificação, DSM, o CID-10 e por aí afora, são utilizados em boa parte do planeta, não em todo lugar, a maioria né? A herança da psiquiatria começa, né, no século XIX com Pinel, sabe disso aí, não é só da psiquiatria, né? E está na mensuração e na classificação dos diagnósticos baseados nos sintomas observáveis, que observa fenomenologicamente e vai classificar, né? Sendo o diagnóstico em psiquiatria sindrômico, pois as terapêuticas em psiquiatria são sintomáticas, o interesse é determinar quais os sintomas devem ser tratados, por exemplo, né? Embora deve ser tratado. Por exemplo, embora o lítio não cure, não tenha uma não cure o transtorno bipolar de humor, ele estabiliza os sintomas. Da mesma forma, os antipsicóticos não curam a esquizofrenia, mas controlam as alucinações. Em suma, defendem alguns autores, e aqui eu vou me poupar e poupar de ficar citando autor. Tem algumas referências aqui que não são minhas, mas não vou ficar citando, senão fica muito chato. Mas eu tenho tudo isso aqui. Né? Em suma, um diagnóstico psiquiátrico serve principalmente, segundo alguns autores, a estabelecer a estratégia de intervenção da psicofarmacologia. Nós estamos vendo isso aí com as TDAH, autismo por aí afora, né? Além de legitimizar a psiquiatria biológica, que é o que mantém aí, né? Baseado na neurociência, na medicina somática,
que ignora, e aqui vai dar a diferença da psicanálise, né, que ignora completamente as experiências subjetivas do sujeito. Para vocês terem uma ideia, acredito que a maioria que saiba, mas só para lembrar aqui, né, do que deu o DSM, né, em maio de 2013, às vésperas do lançamento da mais recente edição do DSM, Thomas Insen, presidente da National Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, abalou as pretensões da psiquiatria de ser reconhecida. Essa linha americana não reconhece a psiquiatria como um ramo da medicina, né? Então, ele abalou essa expectativa de ser reconhecida como uma especialidade médica em pleno direito. Segundo Incel, as categorias diagnósticas do DSM, baseadas em conjuntos de sintomas clínicos e não em medidas laboratoriais objetivas, como em outras áreas da medicina, eu estou com um problema que leva a radiografia, está lá, né? Então, esses que são baseados nesses estatísticos, né, não teriam, segundo ele, validade científica, pois os transtornos mentais são transtornos biológicos que envolvem circuitos cerebrais que implicam domínios específicos da cognição. Então, segundo esse Ismael, a psiquiatria só vai se tornar uma filha legítima e não uma filha bastarda da medicina quando esses marcadores biológicos, que é o que a neurociência tenta fazer, a psiquiatria biológica, né, foram detectados. Bom, isso aqui do diagnóstico psiquiátrico. Entrando na psicanálise, embora Freud fale de diagnóstico, seu objetivo era de avaliar os quadros clínicos adequados à terapia psicanalítica, o que, aliás, continua atual, né? Isso que a gente faz. Para Freud, ao contrário da medicina, isso é uma fala dele de 1913, a psicanálise não pode prever um tempo do tratamento e nem tampouco o diagnóstico, pois a escuta psicanalítica prioriza a fala do sujeito, sua implicação em seu sofrimento e em seu sintoma. Isso é o posicionamento do sujeito frente ao mundo. Freud privilegia os sinais e os sintomas, mas a maior importância é dada à posição, estou falando de Freud, do eu frente ao seu sintoma. A meta fundamental de Freud, ao utilizar o diagnóstico, era diferenciar os quadros neuróticos dos psicóticos. A psicanálise, na época do Freud, não tratava a psicose, para selecionar aqueles que responderiam à transferência. Então, ao diagnóstico em Freud, né? Embora a seleção fosse difícil, como ele deixa claro na Conferência 34, era necessário não apenas para poupar o dinheiro do paciente, mas para não colocar a psicanálise em risco. A psicanálise hoje está aqui, né? Imagina a época do Freud, qualquer coisa quanto a psicanálise não podia correr risco. Então, isso era importante isso. Enfim, não encontramos em Freud um furor diagnóstico que patologiza o ser humano em busca de uma normalidade natural, como bem ilustrado por Simão Bocabart no clássico O Alienista de Machado de Assis. Esse livro é ótimo, porque ele fica classificando todo mundo. No fim, ele vai preso. Muito bem. Após essa introdução psicanalítica e psiquiátrica, eu gostaria de falar um pouco das identidades trans, que é o motivo que convide vocês, né? E as mudanças discursivas. As considerações aqui apresentadas nos levam a perguntar sobre como ouvir, como escutar os sujeitos que não se enquadram nos universais de sexo e gênero.
as identidades sexuais, as chamadas orientações sexuais e as categorias de masculino e feminino. É exatamente esse ponto que os transexuais e, mais recentes, os não binários, a travesti, todo esse pessoal se encaixa nesse mundo diferente, né? A pergunta que se colocou quando eu comecei a minha tese no século passado, né, é se essas pessoas seriam portadores de algum transtorno, transtorno de identidade, disforia de gênero, problemas com a atribuição fálica. Então a gente vai ver, e no meu livro eu mostro isso aqui, eu não vou passar por isso, né? Como cada corrente, a gente pode separar as transexualidades de modo grosseiro, mas para ficar mais claro, nas posições de Stoller e de Lacan. Né? Então, a Catherine Miot tem um livro chamado O Sex, né? Então vai dizer que o transexual, ele, que foi uma coisa, hoje está diferente. Aí a mudança discursiva, né? Ele era tido como psicótico, não pode nada fazer, está delirando, né? Uma frase clássica de Lacan, ele acha que ele é o falo, né? Porque conceito de falo para cá, enfim. Então ele quer se livrar daquilo, livrar do significante, uma série de coisas que exatamente a diferença, a mudança discursiva alterou isso. Tal posição se baseia essa de dizer que o sujeito é psicótico, atribuição fálica, disforia de gênero, tudo isso aí, se baseia, ainda que implicitamente, na existência de uma concordância entre a anatomia e os sentimentos de identidade sexual. Inclusive, alguns não têm um jeito certo, né? Exatamente porque você não pode medir na cabeça da pessoa. Tem gente que vai achar que eles são psicóticos, outros não. Isso aí, então, eu deixo com vocês aí. Né? Ou seja, entre sexo e gênero. Há uns que acham, isso aqui, eu tenho artigos sobre isso, texto sobre isso, no meu livro eu falo sobre isso, é uma discussão comprida, né? Sexo e gênero. Tem uns que acham que é natural, outro é natural, as teorias feministas, a teoria essencialista, construtivista, que dá horas de debate, né? Então, existiria, né, uma posição, uma relação natural entre sexo e gênero, né? Parte do princípio, quem acha isso, que existe algo inato no ser humano que faz com que a anatomia deva coincidir com as categorias sociais de homem e mulher. Há quem pense assim. Né? Nessa perspectiva, as transexualidades deveriam ser tratadas como perversão, né? Pode ser, né, com um corpo normal, dizendo outra coisa, como psicose, pois escapam, sobretudo, à lógica fálica sustentadas pela forma de sexuação. Outro caminho que eu acho bem mais interessante, indicado ao longo da obra de Freud, sugere que masculinidade e feminilidade, isso, citação do Freud, são pontos de chegada e não de partida. E mais ainda, o ponto de chegada é sempre uma construção. Tudo que nós somos está em Freud. Estão cansados de saber disso, só repetindo aqui. Né? Uma construção tributária da particularidade dos processos identificatórios, né? Porque eu cito isso, né? Nós somos condenados às identificações porque nós não temos identidade. Sou um bicho, né? Então a gente é condenado. Lugar que se ocupe toda a terapia para, né? A terapia é um luto das identificações. Né? Você vai vendo que não é aquilo que você achou que era isso, não é isso, tal, e vai desfazendo esse luto, né? E esse ponto de chegada, então, é tributário dos processos identificatórios e do lugar que o recém-nascido, candidato a sujeito, ocupa no desejo do outro ou no desejo daqueles que eu chamo, né, de que deu a essa criança que vai nascer, todos aqui que são pai e mães, deram para os seus filhos aquilo que eu chamo de um berço psíquico.
Esse berço pode ser muito confortável, mas pode não ser. Pode ter espinho, pode ter uma série de coisas, então, mas esse berço psíquico, se ele não recebe, ele, sabe, podemos pensar a psicose por aí, né? O caráter incerto da masculinidade e da feminilidade, assim como a dificuldade de definir masculino e feminino, rompe com a realidade anatômica e fazem com que a afirmação clássica de Freud, anatomia é o destino, seja retomado por um grande psicanalista americano que eu tive a honra de trabalhar com ele, embora pouco, né, o Robert Stoller, que vai dizer que anatomia é o destino? A pergunta que ele coloca: anatomia é o destino ou o destino é o que os homens fazem com a anatomia? Eu tenho um texto exatamente com esse texto, com esse título, que está no meu site, né? Anatomia é o destino ou o destino é o que os homens fazem com a anatomia? Então, isso aí revoluciona, né? Há anos, os estudos de gêneros, as teorias queer, as teorias críticas, têm produzido uma verdadeira desconstrução no sistema hegemônico sexo-gênero, denunciando a ideologia que sustenta, ao mostrar, isso é uma citação da Judith Butler, que não existem relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Então, isso aqui a gente vê como que essa mudança discursiva, várias pessoas dizem que em Freud não existe uma teoria de gênero. Existe. Quando aquele texto famoso do Freud, que ele vai dizer que ele convida, né, ser de outros planetas, você chegar na Terra, sem corpo, a primeira coisa que você vai distinguir a diferença entre uma mulher, ainda mais na época do Freud, o pessoal vestia daquele jeito, né? E não vai ligar isso à anatomia. Então, existe uma teoria de gênero. Laplanche fala disso muito antes de mim, evidentemente, né? Só que o problema, acredito que alguém aqui fale alemão, né? Eu falo mal falado só para ler mesmo. O problema é que a palavra em alemão para sexo e gênero é Geschlecht, que não é gênero, não é nem sexo, nem gênero. Se a gente tiver o cuidado de pegar os três ensaios e for ler a primeira palavra, ele fala os três ensaios, a primeira palavra que ele usa aqui em português está a diferença sexual, em alemão está Geschlecht. Então, existe uma teoria de gênero em Freud, mas não é trabalhado, porque na época dele isso não era trabalhado. Então, a gente vê uma mudança discursiva, como a psicanálise está tendo que levar em conta, né? Está se apaziguando com as questões de gênero. Acabei de receber um livro, não sei onde ele está, da França, que chama a psicanálise das questões de gênero. Não dá mais, com as mudanças discursivas, com as mudanças sociais, você achar que, né, isso é uma leitura, que sexo e gênero tem que bater. Para outras pessoas, não. Né? Então, isso aí fica uma questão que eu deixo em aberto para vocês. Né? Então, Aran vai dizer que o diagnóstico da transexualidade se baseia no sistema de sexo-gênero e se estabelece, é uma crítica interessante que ela faz a alguns psicanalistas, né? Através da matriz heterossexual e as fronteiras entre os sujeitos normais e anormais. Né? Então, é uma coisa complicada, não só nas transexualidades, mas aí fica aí, viu, Sandra, para uma outra discussão, nas perversões também, eu escrevo muito sobre perversão, como que a grande dificuldade, muitas vezes, não é sempre não, é do analista, de ouvir essas novas posições libidinais. Né? A matriz heterossexual exige uma coerência e uma oposição interna entre sexo e gênero, de modo que as manifestações da sexualidade se restringiam às posições normativas, representado pelo par binário masculino e feminino.
Contudo, não podemos, em nome da antiga forma de organização social, nós psicanalistas, com o mundo mudando aí, né, que alguns preferem chamar de lei, impor de forma violenta um diagnóstico psiquiátrico ou realizar uma interpretação psicanalítica apenas para manter o nosso horizonte simbólico intocável. Essas críticas são fortes. Tem vários psicanalistas que fazem essa crítica, né? E se a gente for ver, convido vocês, está em francês, mas tem na quando a Assembleia Geral de Paris, foi até a Rudinesco que falou lá, né, sobre a questão do casal homoparental, adoção, né, a discussão foi essa. Está aí, né, sempre existiu, sempre houve, né, e os anos que passaram se previu coisas horríveis, os filhos criados por casais homoparentais, parecido com isso aqui, né, um horror, vai dar, deu nada, gente. Todos com as angústias de sempre. Angústia social, sim, né? Meu filho não vai nessa festa porque são dois homens, duas mulheres, isso é outra coisa. Mas do ponto de vista da subjetivação, da construção da subjetividade, não há. Como qualquer criança, né? A gente sabe que as famílias mais tradicionais, mais assim, têm os filhos mais complicados, né? E como eu defendo num texto meu, não é o tema aqui, mas só para instigar, né? Nós somos todos filhos adotivos. Nós tivemos que ser adotados libidinalmente pelos nossos pais, né? Então é importante lembrar, e é uma citação de Lacan que eu gosto muito, né, que no psiquismo não há nada porque o sujeito possa situar-se como macho e fêmea, nada como macho e fêmea. O que se deve fazer como homem ou mulher, o ser humano terá que aprender peça por peça do outro. Olha que interessante, né? Eu tenho que aprender o que é ser uma mulher. É o discurso, é isso. Menino não pode fazer isso. Não, menino não pode chorar, não pode gostar de boneca, menino não pode gostar de bola. Então, isso é o discurso social. E esse discurso social, geralmente, até agora, e continua, né, não digo para um grupo determinado locais, que você nasceu menina, você tem que ser menina. Isso aqui tem uma outra discussão que eu não vou entrar nisso aqui agora, posso entrar depois, né? Que é os casos dos chamados intersexo, né? Que chamava hermafrodita, que é uma prova, né? Eu acho, pelo menos, eu uso isso no meu texto, que os intersexos são uma prova de que realmente o que vale é o olhar do outro, né? São crianças, só para colocar o problema, porque todo mundo não pode não estar acostumado, né? Que nascem com uma má formação externa e acha que é menino ou menino. E é criado como menino ou menina. E lá pelas tantas menstruam, ou a menstruação não vem, então descobre que na realidade o outro sexo está lá. E você não muda a identidade. Quer dizer, em caso de conflito, o psicológico ganha, né? Isso é verdade. As identidades trans têm nos levado a revisar alguns dos pressupostos teóricos clínicos da psicanálise, para não insistirmos em modalidades rígidas de subjetivação que ditam normal e patológico, reproduzindo o que eu chamo num texto meu de uma nova ordem repressiva. É o que nós estamos. Né? Não pode falar nada, não pode fazer nada, tudo é politicamente correto, então é uma nova ordem repressiva. Colocar a psicanálise como a psicanálise não é isso, eu digo alguns psicanalistas, né? Como uma detentora de um saber que lhe otorga o direito de ditar os caminhos normais de subjetivação, equivale, claro, a transformar a psicanálise num discurso fundamentalista. As questões ligadas ao gênero não guardam relações diretas com o corpo biológico, o que faz com que todo ser falante, independente da sua identidade de gênero, cis, que é a maioria das pessoas, ou trans, né, terá sempre um sentimento de estranheza oriundo do real do sexo. Claro que as pessoas que têm
as identidades cis, que estão mais ou menos. É, não tem isso, mas a clínica, a gente sabe na clínica. Quem atende sabe que, como uma pessoa, por mais hétero que seja, ele tem momentos, né, que se coloca essa pergunta. É por isso é que eu acho outra coisa a mudança discursiva. Né? A gente vê na clínica muito, fala, tem não binário, tem isso, o que é isso que está acontecendo com a juventude? Gente, sempre foi assim. Na minha época era assim, só que não tinha esse discurso. O que mudou foi o discurso. Assim como se tiver a oportunidade de falar da repressão sexual. Repressão é a palavra que o Freud usa, não recalque. Né? Isso é outra coisa. Um dos aspectos que torna tão desconcertante as discussões sobre as transexualidades é que elas tocam diretamente as bases imaginárias responsáveis pelos movimentos identificatórios. O transexual, com sua reivindicação identitária, nos coloca uma questão que raramente a gente evoca. De onde vem a certeza que somos homem ou mulher? Como é que eu sei disso? E mais, de onde vem essa convicção delirante, é um termo que eu acho curioso, né? Diante de uma mulher ou de um homem. Como é que eu sei? Eu recebo alguém aqui, teve um experimento que foi feito que a gente não via a cara da pessoa e ficava conversando com a pessoa, com a voz trocada. Como é que você sabe que é homem ou mulher? Se você não tocar em assunto de anatomia, claro que não. Está só falando, você não sabe que é homem ou mulher. É a forma discursiva que traz isso. Né? Então, onde vem essa convicção delirante? Essa certeza é apoiada nas referências objetivas, sobretudo no século anatômico, que a pessoa que está na nossa frente diz que não é. Eu passei por isso, né? Você recebeu uma mulher linda, maravilhosa, e falou, mas eu sou homem, como? Tá tudo aqui, eu não tirei, eu vou tirar. E eu fiz uma coisa muito interessante quando eu estava no meu doutorado, que eu fui para a sala de espera e fiquei lá ouvindo o pessoal que chegava para consultar um médico. Você ouve outra coisa. Né? Claro que eu estou dizendo que existem as pessoas psicóticas, delirantes, cujo delírio, qual Schreber, é a transexualização. Existe transexual perverso, existe tudo. Né? Mas, então não dá para a gente saber a priori. Né? O encontro com o sujeito que se diz transexual, por mais bem preparado e despojado de preconceito que o interlocutor possa estar, cada um de nós, né, evoca uma dimensão subjetiva, inconsciente, naquele a qual o transexual se dirige, provocando, não raro, um sentimento de estranheza. E de onde vem esse sentimento de estranheza? A minha hipótese é que ele vem exatamente, se o sentimento de estranheza aparece quando moções pulsionais foram recalcadas, o transexual nos remete àquela fase da bissexualidade constitucional, antes que a criança tenha adquirido a diferença anatômica do sexo e do gênero. Antes disso, ela não sabe. E o transexual nos remete a essa confusão. Inclusive, nos hospitais, ou quando eu voltei da França, eu trabalhei alguns anos no HC em São Paulo, e é muito interessante, porque quando nascia uma criança intersexo, não dá para saber que é homem ou mulher, os médicos ficavam meio desorientados, porque os universais de feminino e masculino, né, não estavam ali. Então, eles não sabem o que é. Nasceu, seu filho nasceu. É homem ou mulher? Não sei. Como você não sabe? Ah, não sei. Aí vai para casa. Teve alguns casos no HC que a data de nascimento foi quando decidiu-se ou quando realizou-se a cirurgia. Né? Então, esse ficar no ar, né? Tem até um movimento também, se a gente possa entrar nisso depois, tem texto meu que eu falo disso, na Suíça, aquele país tranquilo, né? Como tem um filme, vocês devem ter visto, XXY, né? Filme argentino, em que essas identidades intersexo devem ser deixadas. E que a criança, ao longo dos anos, ela vai se posicionar como homem e mulher.
Não deve ser fácil, né? Você ter um filho e não saber, né? Quando, à luz das teorias atuais das interfaces sexo-gênero, os psicanalistas, mesmo os mais reticentes, começarem a ouvir as dinâmicas pulsionais e os movimentos identificatórios presentes na construção da identidade trans, sem teorizá-lo como desvio, e, sobretudo, isso é importante na escuta do trans, sem se sentirem ameaçados pelo retorno da própria sexualidade recalcado, essas manifestações podem ser entendidas como um destino pulsional. Os movimentos de despatologização das identidades trans levaram a uma mudança política. Cada vez mais esses sujeitos vêm ganhando visibilidade e apoio legal, sobretudo no que diz respeito ao cidadão. Desde a Resolução 1.482 de 97 do Conselho Federal de Psicologia, 10 de dezembro de 97, olha essa primeira resolução, a mudança discursiva que vem aí. Essa primeira resolução de 97, né, autorizou a título experimental, só podendo ser feita em hospitais tipo HC de São Paulo, a cirurgia de transgenitalização. Na época, a resolução entendia o paciente trans como portador de um desvio patológico permanente de identidade sexual, o que fazia que o transexualismo era transexualismo, não transexualidade. Daqui a pouco eu vou falar da diferença, mas o transexualismo fosse uma doença. Como é uma doença, qual a única cura? É a cirurgia. Então, você podia ser operado porque era doença, né? Em 2008, já bem mais recente, reconhecendo que a discriminação é determinante no processo de sofrimento e adoecimento, o Ministério de Saúde baixou uma portaria garantindo a realização do processo transexualizador no SUS. Então, hoje o SUS paga, demora anos, né? Atualmente, se você tem dinheiro, as melhores clínicas estão em Santa Catarina, gasta em torno de 80 mil, e se não, você entra na fila do SUS, que são poucos hospitais no Brasil que o SUS paga, então demora 5, 6 anos. Né? Se num primeiro momento, como vimos, o transexualismo, estou usando ismo de propósito, foi visto como uma patologia, hoje o debate se centra na despatologização e não na patologização das transexualidades, que ainda aparecem em alguns manuais como problemas de identidade. Este foi o ponto central das reivindicações trans, longamente contemplado no primeiro colóquio internacional sobre transexualidades e gênero, que ocorreu em 2010 em Havana. Os movimentos de despatologização das identidades trans, bem como a militância para essas identidades, sejam para que essas identidades sejam retiradas dos catálogos, né? Noruega fez isso recentemente, né? Lançou uma campanha chamada Stop Trans Pathologization, pare com a patologização dos trans. Uma campanha internacional lançada em 1912, já está chegando, né? Que lutou neste sentido e contou com o Brasil com apoio dos conselhos de psicologia. E a mais recente, emblemática aquisição de reconhecimento das identidades trans se deu em fevereiro de 2013, com a decisão do Ministério de Saúde em colocar na carteira de identidade o nome social. Estou acabando, viu, Sam? O nome social. O nome continua, cara, tem que estar lá Paulo, mas você vira está escrito André. Isso para evitar, né? O fulano, vem cá. Aí ele chega para ser atendido no SUS, uma mulher. Não, mas você é mulher com esse nome, então você pode usar o nome social. Tá difícil ainda, não tá difícil não.
protocolar fazer isso no Brasil. Em alguns países, como a Argentina, você chega lá, eu quero mudar o nome, você muda. Né? Espera-se, assim, contribuir para a diminuição da segregação social, do qual são vítima e sujeito, e resgatar a dignidade, né? Plenos direitos cidadãos. Tais mudanças repercutiram diretamente na visão que se tinha desses sujeitos, abrindo caminho para novas conquistas e promovendo políticas públicas de saúde e inserção desses sujeitos no social. Né? Se num primeiro momento falava-se de transexualismo, ismo como homossexualismo, esse sufixo ismo dá ideia de doença. Então mudou, é transexualidade, idade é igualdade, homossexualidade. Essa mudança foi importante para. Quer dizer, não é mais doença, né? Alguns membros dos movimentos de despatologização das identidades trans, isso aí é o outro lado da história, né? Advogam que o livre acesso e restrito à cirurgia devia ser um direito cidadão. Que, afinal de contas, se você quiser, se algum de nós aqui quiser fazer uma cirurgia qualquer, uma plástica, você não precisa de autorização legal. Então, por que o trans precisa? Estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que isso é que se exige, é que tem uma ala que defende esse ponto de vista. Né? Para eles, a exigência de ter identidade calcionada por uma autoridade anterior institucionalizada pelo poder, o transexual precisa, né? Você sabe, fazer operação pelo SUS, você tem que ter o relatório psiquiatra, do psicanalista, não sei, psicanalista não, porque não tem relatório de psicanálise, tem relatório de psicologia, relatório não, como é que chama? Não é relatório que você fala, quando você tem um crime, você É tem laudo. laudo, isso, obrigado. Então, você tem o laudo psiquiátrico e o laudo psicológico. Laudo psicanalista não existe exatamente, ninguém nunca ouviu falar em laudo de psicanálise, porque o que é normal para a psicanálise? Então, não tem um laudo de psicanalista. Então, o laudo, ele é usado, sem esse laudo, você não é... Eu trabalhei uma época num hospital aqui em Belo Horizonte que fazia cirurgia de transexualização, e queriam que eu trabalhasse lá para dar esse laudo. Eu falei, não trabalho com isso, eu não vou autorizar. Posso falar que está comigo em terapia, mas falar que está para operar, eu acho que isso foge a gente, né? Então, esse pessoal, por que você precisa de uma autoridade? Né? Por que precisa de um laudo psiquiatra, psicanalista, de um psicólogo? Né? Parece ser absurda e ditatorial. Afinal, dizem eles, ninguém precisa de um expert para dizer que é homem ou mulher, e muito menos para submeter a enorme variedade de cirurgia estética. Essa é uma questão de peso e está longe de receber um consenso. Por enquanto, o que nos resta é sermos abertos aos argumentos e ouvir as partes envolvidas no debate. Só assim a gente pode progredir com esse diálogo. Por estar cada vez mais participando de debates, né, sobre o tema em várias capitais do país, e eu fui consultor ad hoc do Conselho Federal de Psicologia, que trata esses assuntos de identidade, né? Eu tenho tido uma experiência bastante interessante, né? Em vários espaços que eu já tive para discutir. Tem sujeitos trans, operados, não operados, o que dá uma outra visão. Porque quando a gente está aqui discutindo e ouve um trans falando, é outra história. Isso dá uma posição diferente, né? E aí, a partir daí, eu passei a me perguntar até que ponto os diagnósticos limitam a nossa escuta, porque você não ouve o sujeito. Você vai querer encaixar uma modalidade de diagnóstico, né? Entretanto, ainda que não se possa negar os avanços em termos de direito de cidadão, isso tem trazido complicações, gente. Vocês imaginam, termos de aposentadoria de homem e mulher é diferente.
Então eu viro mulher, eu vou ter um tempo diferente. A hora que eu virar mulher, eu posso casar com um homem. Complicado, né? No esporte, a gente vê sempre, vira e mexe tem ele no esporte, né? Ela não pode concorrer com os homens, porque não, com as mulheres, porque era homem originalmente, né? Então, isso é uma discussão enorme e que aqui estou só trazendo esses problemas para vocês, né? Aposentadoria, uma série de coisas, né? Como é que eu mudo, né? Porque, na realidade, como dizem alguns trans, e alguns médicos também, né? Alguns me falaram, eu mudo a fachada, mas eu continuo, ainda que eu seja mulher, engane todo mundo, eu continuo XY. E uma mulher continua XX. Então, o que é que vai determinar? Para isso, tem um texto meu que eu recomendo, meus textos é só pegar lá no site, né? Chama-se Onde se situa a diferença? Onde eu vou debater isso um pouco, né? Devemos acrescentar, e aqui a discussão vai mais longe ainda, né? Sobre os processos de transexualizações em crianças e adolescentes, como amplamente discutido nesse relatório que eu tive o prazer de receber pela Sandra, né, denominado Revisão Independente de Civil Identidade de Gênero para Crianças e Jovens, acho que é da Tavistock. Né? Aí, aqui em São Paulo, tinha no ambulatório de psiquiatria do HC, tinha um departamento de crianças, né, porque isso é uma discussão, né? O menino se diz trans, então interrompe a puberdade. Para ele, se for trans mesmo, tem que operar. Mas esquecem aí, ao diagnóstico médico psicanalista, né? Psicanalítico, esquece que é exatamente na puberdade que a sexualidade vai estabelecer. Então, como é que você interrompe isso? Mas eu soube, não sei se é verdade, que o Ministério Público travou, fechou, condenou-se com esse ambulatório. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que quando nos dispomos a ouvir esses sujeitos, cujas vivências identitárias e sexuais divergem das tradicionais, sem tentá-los classificá-los como desviantes, quando procuramos entender seus percursos pulsionais e seus caminhos identificatórios, somos levados a repensar nossos instrumentos classificatórios e nos perguntamos com qual ouvido escutamos e em que medida os diagnósticos, como eu já disse, servem de defesa contra o retorno da polimorfia perversa da sexualidade infantil recalcada que todos nós temos. Quando procuramos entender de formas mais detidas as dinâmicas pulsionais que sustentam as múltiplas expressões da sexualidade humana, somos levados a concluir que os discursos sobre a sexualidade, esse é outro ponto que eu não vou entrar aqui, o discurso sobre a sexualidade são tributárias, são criações tributárias do momento sócio-histórico. Ou seja, só para centrar, já estou terminando aqui, o que eu estou dizendo, né? O famoso três ensaios, se a gente for ver o texto em alemão, é os três ensaios sobre a teoria sexual, não é da sexualidade. Então, o que é o sexual? É isso que eu não sei o que é. É o que nos pega, é o que Fernando Pessoa, grande poeta Pessoa, vai dizer, esse outro dentro de mim que eu desconheço. Por que eu faço o que eu não queria fazer? Por que eu apaixono por alguém que eu vejo todo dia e hoje eu apaixonei? Por que eu desapaixono por alguém? Isso é o sexual. Esse incontrolável. Esse que não tem, né? O que será lá da música do Chico, né? Em cima, nas tentativas de controlar esse sexual, nós temos os discursos sobre a sexualidade. Ver o que é mulher, a maioria que é mulher, né? O que a mulher sofreu, hoje sofre menos, o que pode isso, o que pode aquilo, é discurso sobre a sexualidade, belíssimamente elencado no texto freudiano Moral Sexual. Então, o discurso sobre sexualidade são artefatos culturais criados para tentar controlar o sexual, tributário do momento sócio-histórico.
Os processos identificatórios que nos constituem são inseparáveis da organização simbólica da cultura. Isso é óbvio. A cultura muda, a revolução sexual chamada dos anos 60, que se der eu falo sobre isso, a minha hipótese da repressão e do recalque, né? Testemunham as inúmeras possibilidades de subjetivação que são capazes de humanizar o bebê humano, desfazendo a ideia de uma natureza intrínseca e reguladora. Gostaria, para terminar, de uma referência da Joyce McDougall, que há anos me serve para balizar o meu trabalho clínico. Logo no início do capítulo 8 do livro, capítulo 8, O Psicossoma e a Psicanálise, do livro Em Defesa de uma Certa Normalidade, Joyce diz o seguinte: face à dor psíquica, as divisões internas, os traumatismos universais pessoais que a vida invariavelmente provoca, o homem é capaz de criar uma neurose, uma psicose, um escudo caracterial, uma perversão sexual, sonhos, obras de arte e psicossomático. Tudo é possível para a gente conseguir o que ela vai chamar de sobrevivência psíquica. Obrigado, gente. Vamos abrir a discussão. Poxa vida, muito obrigada, Secarelli. Eu acho que imagino que todos estejamos encantados. Muito obrigada. Espero, né? É, sim, falo por mim, mas imagino que por muitos, ou por todos. Eu vou É um abrir prazer estar aqui com você, viu, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Veja, eu vou abrir para as pessoas poderem falar, né? As minhas perguntas vão ficar para depois, porque aqui eu estou ocupando um lugar, eu não posso, né? Então, senão eu já estava aqui com a pergunta na língua, né, Zecarelli? Então, por favor, se inscrevam. Quem gostaria de fazer alguma colocação, de trazer alguma questão? 41 participam. A gente tem que perguntar, senão fica feio. A gente fala, ninguém pergunta nada. A Lígia está rindo aí, né, Lígia? É, mas eles perguntarão. É o impacto do. Eu vou dar um tempinho sem fazer pergunta, só pontuar. Nós estamos fazendo, na nossa gestão da diretoria científica, os quatro eixos do Congresso IPA. Então, você muito bem caracteriza um dos quatro eixos, e também o Congresso FEBRAPSE, que será em outubro, e a nossa jornada. Todos estão dentro dessa questão da sexualidade humana, do tumulto das sexualidades. Então, não poderia ser mais pertinente e enriquecedor para as nossas discussões. Muito obrigado, Sandra. Eu é Fico que muito agradeço. Estou feliz. agradecendo e dando a chance das pessoas pensarem um pouquinho para trazerem alguma questão para você. Germana está na rede, que delícia. Então, eu vou chutar, já que ninguém trouxe uma pergunta, eu vou chutar uma bolinha e aí a gente pode, né? É, Olha só, Secarelli, essa é uma questão que eu me pergunto, porque você falou da questão da psicologia. Somos psicanalistas, em grande maioria, hoje em dia, eu acho que psicólogos, né? Então, quando a gente opina sobre a subjetividade, né, e há uma questão, não sei se você teve a oportunidade de conhecer um texto de uma autora que publicou na revista da gente, é Berenice Bento, ela é socióloga, e ela fez um doutorado em Nova York, fazendo uma análise, uma exegese, talvez, do diagnóstico do DSM, e dizendo que ele é absolutamente monogâmico, não, como é o termo que se usa quando se fala de um diagnóstico, um é irmão do outro e um cita o outro, então ele, na verdade, não tem a pluralidade que daria
saúde ao resultado, né? Então, eu entendo o que você está falando, mas quando a gente fala do diagnóstico, são 8 itens, eu lembro bem do diagnóstico, não é? Especialmente o de criança, né? Que você sabe que é um tema que eu tenho esse diagnóstico na infância. E eles falam de subjetividade. Como é que um psicólogo não vai opinar sobre isso? Não é que eu acho que a gente tenha que dar um laudo, mas implícito está que a nossa palavra é decisiva na indicação da transexuação. Então, para mim, fica uma questão, sabe? Eu trabalhei muito tempo dentro da psicossomática com Joyce McDougall, não que eu tenha tido a oportunidade de conhecer. Aliás, conheci, mas só para assinar um livro. Não trabalhei com ela. Então, eu sei que o papel do psicólogo ele é protocolar na maioria das vezes. Ele está ali, mas não tem peso de decisão. Diferentemente nessa área, pelo menos no que eu vi, há um peso muito grande. Então, como é que a gente pensa isso, entende? Eu não sei se você tem alguma reflexão sobre essa questão. Olha, eu acho que a função do psicólogo, do psicanalista, sobretudo, né, é ouvir o sujeito. Eu acho que o laudo, vamos usar essa palavra que a gente poderia dar, é do que você ouviu. Né? É igual, por exemplo, em casos de abuso sexual. Não pode dizer que teve ou não teve, alguns casos teve, é claro, né? Mas a gente, o cuidado que a gente deve ter é olha, o sujeito está me dizendo isso, né? Então, o que houve aqui no HC, né? Ah, ele está dizendo que é menino. Inclusive, está tendo um movimento, Sandra, não sei se você viu, em Sim. Londres, de crianças que agora são adultos, que foram transexualizadas com 8, 10 anos e que hoje processam os médicos por terem acreditado naquilo. Quer dizer, O quando a gente Aristotle surgiu a partir daí, né, Secarelli? isso, Né? quando a gente entende que a criança não está mentindo, não, mas que ela acha que é homem ou mulher que faz parte do processo de subjetivação dela, eu não posso pegar aquilo como verdade. E aí é que o psicanalista pode falar: olha, eu sei que a criança vai achar que ela é homem, como eu disse, né, o não binário. No meu tempo tinha isso, não tinha nome. Mas a gente tinha as mesmas dúvidas que teve. Agora, quando o diagnóstico sintomático pega e fala, essa criança está dizendo que ela é mulher, então vamos operá-la, é uma outra coisa. Eu acho que o psicanalista tem que ponderar isso. Né? Ele tem que falar. Agora, se ele vai ser ouvido, eu não sei, mas ele tem, olha, criança nessa idade fala mesmo que não sabe se é menino ou menina, tem isso, não gosta de roupa de menina, não quer dizer isso. Né? É o grande problema, né? O peso eu não sei se você viu, não tem nada a ver com a transexualidade, né? Mas o número de crianças com TDAH, a porcentagem nos Estados Unidos e na França. Na França é muito menor, porque lá não tem esse furor de diagnóstico. Né? É um Deve ser. negócio assim impressionante. Então, Sim. como que a gente está dependendo, a Rudinesco fala muito disso, né? Como que esse poder médico, esse meu texto, a patologização da normalidade, né? Eu cito como, não é citação minha, pesquisa que eu fiz na época, como que a normalidade foi patologizada, né? Em nome da indústria farmacêutica. Então, isso aí é. Agora, a gente tem que estar atento a isso e não ser conivente com isso, né? Ou Sim. ser, se você quiser ser conivente, qual o problema, né? Sim. Pessoal. Cada um tem uma posição. Eu acho que a Claro. Dinora quer se falar, tem uma questão, Secarelli? Diga, Dinora, Não, Dinora. alguém aí perguntando. É a Dinora, é a nossa Estou presidente. vendo, ela levantou a E o mão. microfone. Bom, Cicarelli, boa noite. Obrigada pela sua, enfim, todas as suas ideias, tudo que você trouxe aqui, realmente um montão de coisas, né, que estão aqui fervilhando nas nossas cabeças. Me interessa, dentro desse tema, dois pontos, né, da questão da de tudo que tem que ver com a sexualidade e as consequências de tudo isso que a gente está vendo. Essa questão das crianças que vocês estavam falando é algo que me toca muito especial. Hum, Você sabe que nos Estados Unidos, na Inglaterra e em alguns países da Europa, que agora eu acho que Finlândia, Suécia, é, houve, né, nesses últimos anos,
um movimento de o que eles chamavam de terapias afirmativas, não é? Então, se a criança chegava lá dizendo, principalmente aconteceu com as meninas, um grupo de meninas, chegava lá dizendo que não se sentia, ela era um menino no corpo de uma menina, os profissionais, de alguma forma, foram coagidos mesmo a aceitarem esse diagnóstico que o paciente trazia, um paciente menor de idade, bem menor de idade, e já começar com os procedimentos de praxe, né? Bloquear, bloqueio, testosterona e cirurgia, não é? E chegou a um ponto que, enfim, que justamente a partir de alguns anos, essas crianças se tornaram adultos e um percentual enorme delas arrependidos do processo e, ao mesmo tempo, já com processos judiciais em cima das clínicas, que foi com Exatamente. que várias clínicas fossem fechadas, que fez com que várias clínicas fossem fechadas, né? Então, assim, eu acho que nós, como profissionais da saúde mental, nós profissionais que trabalhamos com a infância, com a adolescência, a gente tem que lutar pelo direito da criança de passar por seus processos normais, não é? Sem que isso seja nem patologizado, nem entendido como uma disforia de gênero, se bem que essas situações também existem. Mas chegou um ponto que uma criança dizia, quem trabalha com criança sabe, né? Se uma criança de 3, 4 anos está querendo ser menino e menina, está querendo, como dizia um paciente meu, ele dizia, Dinora, eu quero brincar de todas as brincadeiras, eu quero poder Exatamente. brincar de todas as brincadeiras. Chega na puberdade, na adolescência, no início da adolescência, há outra vez uma reativação de toda essa questão da bissexualidade e transitar um pouco pelas duas, né, pelos dois terrenos, até você se firmar. É como se fosse no adeus definitivo a essa possibilidade de ser os dois. Vamos exercer um pouco o direito que tem e depois já se transformar, ou seja, se firmar em uma delas. Mas aí foram vários grupos e a internet teve um papel muito importante, não é? De alguma forma, captar, cooptar, informar, instruir de como aqueles jovens deveriam fazer para seguir determinados grupos. E aí você entra outra vez pela questão da construção da identidade do adolescente, que nesse momento não se reconhece, não sabe quem é, e chega um grupo e diz: Não, olha, vou lhe contar, se você está, principalmente as meninas, se sentindo desconfortável com o seu corpo, incômoda com o seu corpo, é que talvez você não devia ser menina, você devia ser um menino, não é? E assim, foi de uma forma que o que a gente teve, né? E aí tem alguns livros de algumas jornalistas que levantaram bastante dados nesse sentido. Para resumir, 80% dos casos arrependidos, não é? Mas no caso já mutiladas e inférteis, É, né? Esse é o resultado, quer dizer, essa é a situação que a gente estava lidando até pouco tempo. Eu acho que a partir daí, né, outros profissionais começaram a se animar, a ousar, inclusive, porque na época que isso imperava, muitos profissionais que resolveram dizer, isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, resolveram dizer, tipo assim, gente, o buraco é mais embaixo. Se a gente tem essa situação, a gente tem que ver o que é que está por trás disso e não já partir para entrar com o protocolo de redesignação. Esses profissionais alguns perderam seus empregos, perderam seus postos, foram excomungados da comunidade. Até que surgiram outros relatórios mais importantes, como o relatório de Hilary Cass, na Inglaterra, que aí mas isso muito graças ao alto percentual de desistência, ao alto percentual de suicídio. E eu acho que quando começou a tocar também na questão econômica, né, porque até então a indústria farmacêutica está dando de braçada nessa história, né? E as clínicas começaram a ser fechadas e as pessoas começaram a
apontar para que isso deveria ser fruto de uma análise mais profunda, que não podia paciente chegar, uma criança, inclusive na Califórnia, por exemplo, escolas abriram centros de atenção a esse tipo de situações, onde as crianças eram atendidas sem que os pais precisassem autorizar, né? Então, assim, a situação é muito grave, né? Então, eu acho que é como todo mundo realmente que se interessa pela infância tem que pensar em defender o direito da criança de viver os seus processos de criança, sem que isso seja interpretado como uma situação de disforia de gênero, necessariamente, e que deve já uma intervenção entrar em jogo a partir do momento que elas começarem a se declarar desconfortáveis com o fato de ser menino ou ser menina, né? Então, eu acho que isso é um ponto que me preocupa. O outro ponto que eu tenho muita curiosidade na sua fala, quando você falou, a questão dos casamentos homoafetivos e também a criança, né, que cresce aí. É uma dúvida que eu tenho, eu não tenho uma casuística que tenha observado muito isso, mas assim, como se estabelece a função materna e paterna? Não importa se são dois homens, se são duas mulheres. A gente sabe que o bebê, quando nasce, ele precisa de um primeiro ser com o qual ele vai se ligar, não é? Com o qual ele vai formar essa primeira relação. E dessa relação tem que surgir um terceiro que vai surgir aí e que vai justamente entrar aí para separar essa união de alguma forma, né? Entrar aí como terceiro na história. Eu tenho muita curiosidade de ver como em casamentos homoafetivos isso se dá, né? Quem assume primeiro, talvez na mulher, se a mulher pariu, isso fica mais facilmente estabelecido, não é? Porque a que pariu vai ter que dar de mamar, vai ter, enfim, tem um laço que já vem do útero. Entre os dois homens, eu fico curiosíssima para saber como eles estabelecem. O bebê não pode ter nem dois pais, nem duas mães, ele tem que ter um que faz essa ligação primeira e o outro que vai entrar e ser, digamos, o interdito dessa ligação. Tem homens mais femininos, talvez, né, Dinora? O fato de um homem ser mais feminino, o outro, né? Cada um ocupa um lugar. Não Pois sei se é, Secarelli eu, tem mais duas pessoas que gostariam depois de é, falar, não é? Eram duas, né? Não, Alguém pronto, eu fico desistiu. por vamos aqui. esperar, porque senão Sandra, eu fico aguçado para San- responder. Mas eu te respondo depois, Dina. Eu não Tá. Só uma coisa, você usou a palavra certa, é função. Função não depende do sexo. Exatamente. Então Função, vamos deixar a exatamente. pergunta Função correr materna, aí. por isso. Exatamente. Sandra, Então, só para a gente só, respeitar, não, é só, não vou fazer pergunta, não, é só para lhe avisar que eu mandei até um recadinho. Carmen sim, quer falar, ela anunciou aqui no chat. Eu estou vendo a tá mão bom. aqui só da Tá. Priscila. Não sei Então, se. vamos ver, a Priscila tinha mais Não, alguém não com a... precisa ela, não, é o que eu estou vendo. Não, Pode ser ela ela, não. levantou, é isso mesmo. Pois não, Priscila, por favor. Seu som está desligado. É que tinha outra pessoa E antes ela de desistiu. mim. Então, que a outra pessoa fale, o Mas eu cálice. acho que ela desistiu, né, Priscila? Então fale, Priscila, ela vai Então, aparecer. ok, Ah, então tá aqui, a Gilberta. Pois chegou? não, Pronto. Gilberta. Sim. Sou eu agora ou é a É, colega? parece que é você. Ela disse que você foi a primeira, É então você. é. Foi Então, você. fiquei muito feliz, Carol, de ter a oportunidade de ouvir. Eu sou Gilberta, estou aqui em João Pessoa e integro a equipe do EPS, Espaço Psicanalítico. E estou aqui junto com outra colega que é Nara Macedo, também aqui do EPS. E eu fiquei, você falou, você fez uma referência ao Robert Stoller, e eu não eu queria que você pudesse falar um pouco mais, porque do que eu compreendi ali daquele primeiro tempo, que é quando o John Money e o Robert Stoller vão ser os primeiros a criar esse termo gênero, né, segundo relata as referências biográficas, que ele vai falar logo ali exatamente dentro desse termo, dentro dessa questão das identificações de gênero. E algumas autoras, né, inclusive a Donna Haraway e a própria Judith Butler e a Preciado,
o Paul Preciado, vou fazer uma crítica ao fato de que ele compreendia que algumas pessoas não se identificavam com aquele do gênero alinhado ao sexo ao qual tinha nascido, mas ele tentava sempre alinhar. Normalmente que ele propunha as cirurgias, vamos dizer, de transexualização. E aí vem toda aquela crítica dentro dessa perspectiva dos gêneros fluidos ou de uma não obrigatoriedade no alinhamento. Porque aí, naquele primeiro momento, me parece que se a pessoa não se identificava, o sujeito não se identificava com aquele sexo que tinha nascido, então precisava alinhar o sexo. E aí vem depois toda uma série de estudos que vai dizer que o gênero é uma tecnologia, né? Na medida em que a gente utiliza artefatos da cultura, né, para produzir esse gênero, que é o que a Judith Butler vai dizer enquanto paródia. Isso. Então, eu fiquei, não entendi direito se você, quando você falou alguma coisa do seu trabalho com Robert Stoller, eu não li esse seu texto, eu conheço alguns, mas eu não vi esse. Eu queria que você falasse um pouco mais, que eu não entendi. E uma outra coisa que, dentro dessa última discussão que a gente estava falando, eu achei interessante que eu tenho um paciente que é um rapaz trans. Ele está com 18 anos e eu tive a oportunidade tenho tido a oportunidade de ouvir, inclusive dele relatar, ele é uma pessoa muito esclarecida, assim, muito que estuda e que está dentro de uma comunidade, porque eu acho que as comunidades de pessoas trans, elas ajudam. E em relação à internet, tem uma série de coisas que não são legais nesse sentido, mas tem muita coisa também que informa e que ajuda os sujeitos a se entenderem. Eu acho que a gente precisa também separar tipo, o que é os conteúdos, que nem tudo são conteúdos que prejudicam. E eu vi, ele faz um relato em que ele faz uma análise de como é que foi esse processo de transição dele. Então, ele disse que quando era criança, uma menina, eu fui uma menina, uma menina, eu achava que era menina, mas... E vivi bem com isso, aquele ali bem na primeira infância. Depois ele começa a usar roupas masculinas não tinha a mínima ideia do que era aquilo, mas ele usava, gostava de camisa folgada, e ele achava que estava relacionado aos desenhos animados que ele curtia da Disney. Então, eram aquelas camisas com as roupas dos desenhos. Quando é num determinado, quando chega a puberdade, ele odeia o fato de ter seios, principalmente os seios. Era o que ele menos gostava ali, que representava aquela feminilidade. E aí, logo depois disso, ele disse que teve um surto de hiperfeminino, ele denomina de surto hiperfeminino, que era como se, hoje ele vê como uma última tentativa que ele fez para si e para a família, para se adequar àquilo que a norma dizia que ele devia ser porque ele não cabia naquela norma, né? E ele já tinha percebido que ele não cabia, mas ele sentia tanta pressão, hoje ele vê dessa forma, então ele disse que teve um surto hiperfeminino. O que era o surto hiperfeminino? Utilizar todas as tecnologias disponíveis, como maquiagem, as roupas, as bonecas, para que ele pudesse se entender e para ele pudesse corresponder àquilo que ele achava que tinha que corresponder. Até que depois ele entende que realmente aquilo não era o que ele queria ser, e hoje ele, com 18 anos, decide realmente, já vinha no processo de decisão, a família é uma família muito acolhedora nesse sentido, apesar dos medos, das dificuldades e do susto, né? Inclusive, ele diz: minha família entrou em luto, porque eles sofriam que eles não iam ter mais a filha que eles tinham. Então, ele identifica como luto. Ele fala até das fases do luto, a fase da negação. Hoje, a família já está numa fase de aceitação, né? Ainda com algumas dificuldades, e conseguiram, foram conversando com ele para que ele só passasse a mudar o nome, a mudar a documentação e começar o processo de hormonioterapia com 18 anos. E aí ele faz 18 anos e agora é exatamente esse momento em que ele está, por ele mesmo, buscando nos serviços que João Pessoa dispõe para centro de referência de população LGBT, ambulatório TT, para fazer isso de forma assistida. É um pouco assim esse Então, depoimento, no sentido de que a criança, muitas vezes, isso vai se construindo, né? Nessa subjetividade e na relação com seus objetos primários também, mas vai se constituindo e vai tomando forma até que chega um determinado momento que o sujeito diz, é isso mesmo, não tem como escapar disso. Mas assim, enfim, é uma visão a partir do que eu já li e dessa experiência que eu estou tendo. Mas eu fiquei isso, muito Gilberta. interessada de ver seu conteúdo com o Robert Stoller. Olha, eu não sei se dá tempo, a gente pode
porque Roberto Stoller vai todo. O que eu quero só fazer uma observação, posso voltar ao Stoller, Sim. conheci bem, trabalhei com ele, o livro dele e tal. Mas o que eu acho interessante, que pega todo mundo aqui, o que a gente está falando, né? Por isso o nome da minha tese foi a construção do sentimento de identidade sexual, é como que as transexualidades elas nos convocam uma reflexão não só sobre as transexualidades, que é o mais radical, mas é como tornar-se homem ou mulher. A gente tem nas transexualidades, a coisa é tão diferente porque a gente achar que porque é menino vai ser masculino, porque é macho ou fêmea vai ser daquele gênero, isso é um discurso normativo. Então, as transexualidades, eles nos convocam a uma reflexão totalmente diferente e nova sobre os processos de subjetivação. Tá? E tem mais perguntas, então não sei se eu te respondo, ou Então, se... eu não sei se a gente pode juntar, porque a gente, na verdade, temos 1 minuto para terminar o nosso Um tempo minuto. regulamentar. Então, não vai ser 1 minuto só, mas assim, a gente não vai abrir para outras perguntas. E eu vou pedir para a Priscila ser breve e para a Carmen também, por favor, ser bem breve na sua colocação, para ele poder fechar a nossa. Eu sei que a gente podia prolongar, mas temos que respeitar o tempo, não é? Sim, Bom, pois não, Priscila. boa noite, Secarelli, obrigada pela exposição, sempre bom te ouvir. Eu estava relendo o texto de Freud, Luta e Melancolia, e talvez até motivada pelo encontro de hoje, me chamou a atenção o fato do Freud repetidas vezes no texto, ele está ali então desenvolvendo a questão da perda do objeto na melancolia, e ele levanta uma hipótese do porquê da predisposição, né, ao adoecimento. Ele avança, no texto e aí ele diz repetidas vezes que a identificação ela é anterior à escolha de objeto. Então, eu gostaria, por favor, claro, havendo tempo, que você falasse um pouquinho mais das identificações inconscientes, entrecortado, então, por esse discurso do grande outro, que é da sociedade, da cultura, de você é menino, você é menina, quem usa rosa e quem usa azul. Obrigada. A gente passa logo para a Carmen, Secarelli, depois volta para você? Pode ser? Você é que diz. Não, Dou a não. você a. Eu, Não, dou a eu você a acho que decisão. essa discussão nossa aqui vai merecer um encontro pessoal, né, gente? Para a gente tirar, como eu fiz no Rio Grande do Sul, a gente tirou uma tarde para discutir isso tudo, aí não tinha pressa. Que bom. Poder marcar um encontro em João Pessoa, outro lugar, e presencial, para a gente O maior discutir. Tá? prazer. Eu vou fazer, vamos promover isso. Eu Vamos já vou promover. sugerir, então, que seja híbrido, porque eu falo de Salvador. Tá bom. Belíssima cidade. Eu tive aí na faculdade falar exatamente sobre esse tema, que é a única cidade no país que tem um curso superior só de gênero, a Federal de Salvador. Impressionante. Olha, eu vou fazer uma propaganda. Em 15 e 16 de agosto, teremos uma jornada que Secarelli ainda estamos conversando aí alguma coisa para ver se eu consigo trazê-lo, mas assim, online teremos o Dr. Bell que vai falar da Sim. Inglaterra sobre esse relatório que o Secarelli trouxe hoje e sobre essas questões. Eu vou divulgar para vocês que vieram para o evento. Mas, por favor, Carmen, faça a sua questão. A minha questão é sobre essa questão da transexualidade. Agora eu sei, é sexualidade, né? Ou se é transexualismo, que essas mudanças de gênero, eu sempre fico pensando se você não cai de novo na normatividade, né? No binarismo, masculino ou feminino, sem explorar as diversas sexualidades que são possíveis, né? É isso que eu queria perguntar. Bom, é muita pergunta, eu não sei se dá para responder tudo,
mas a mais fácil aqui vai para a Priscila, que tem, Priscila mesmo perguntou, né? Essa questão que você fala da identificação anterior à escolha de objeto, isso está muito claro no EGWI, numa nota de rodapé, lá quando ele fala de identificação primária. Então, é o que a gente, usando uma metáfora, né? Assim, eu sei que eu sou humano porque eu me identifico, mas não é escolha de objeto, não. Me identifico com o pai primitivo, mas aí numa nota de rodapé, e aí eu uso exatamente esse pedaço na minha tese, nota de rodapé, ele fala que o mais certo seria dizer identificação com os pais, porque nessa idade a criança não faz diferença entre pai e mãe. Então existe uma identificação, e é essa identificação que é a base, eu acho, das transexualidades. Tá? Mas aí é uma outra, mas no Ego e o Id tem um pedaço que Freud fala longamente sobre isso. Agora, voltar aqui, quanto ao binarismo, Carmen, essa é uma discussão, sabe? Se você não cai nisso, mas qual seria o terceiro gênero? Né? É a discussão que você está. Então, eu sou não binário, ou seja, eu não sou nem homem nem mulher. Eu sou homem, mas eu uso saia, seja o que for, o que esse pessoal fala, né? Maquiagem e tal, mas isso não é um terceiro gênero. Isso é uma discussão que tem aí que está. Então, você não é não, você não é não, você é o quê? Eu sou não binário, tá? Mas eu sou não binário, eu sou em relação ao binarismo. Não tem um terceiro que extrapolasse que não fosse, que não tivesse essa referência ao binarismo. Tá? E isso é uma outra discussão. E o Stoller, só para não te deixar aí no ar, quem foi que perguntou do Stoller foi não sei quem perguntou, foi você. Foi a Gilberta. Foi a Gilberta. O Stoller é um pioneiro nas transexualidades. Quando ele lança o livro dele, The Transsexual Experiment, em 1900, acho que 80 e poucos, né? Foi a primeira pessoa que trabalhava numa universidade e a primeira teoria, porque não tinha teoria, a primeira teoria que só existia transexualismo, que era transexualismo, em menino. E como os nossos primeiros objetos de identificação foi a mãe, ainda mais na sociedade tradicional. Hoje a gente sai aí na monoparental, a questão da função, mas fora isso, e a questão da função, Dinara, a gente tem que pensar uma outra coisa também. Essa nomeação homoparental, isso é coisa nova. Sempre existiu criança criada por casal do mesmo sexo, criada em mosteiro que só tinha homem, criado só com uma mulher, isso sempre existiu. Não tinha essa nomenclatura que hoje tem. E essas crianças nunca tiveram problemas. Então, não é que o sujeito é mais afeminado ou menos afeminado. Ele está ali e, dependendo daquilo, ele cuida. Hoje eu posso trocar a fralda, amanhã é o outro que troca, hoje eu dou uma madeira. Então, essa função ela desconstrói exatamente, por isso é que o pessoal é muito contra isso, desconstrói essa ideia da mulher e do homem. Isso é uma função, qualquer um pode fazer isso. Né? E quanto ao Stoller, não eu fico deixando a Gilberta no ar, né? Ele foi um pioneiro nesse sentido, ele criou o conceito de núcleo de identidade de gênero, que depois a Butler e outros todos vão, né, seria o núcleo. Então, no fundo, né, ele usa como exemplo, né, os bichos, né, que por mais que o patinho feio seja criado como não sei o que, ele era cisne, né? Então você tem lá a criança, o transexualismo era só então masculino, né? O menino foi criado com a mãe numa tal simbiose e não separou daquilo, né? Então ele vai se identificar com aquela mãe. Não existiria transexualismo masculino, ou seja, mulher trans, né? Depois ele muda isso. O trabalho dele avança. Depois ele vai dizer que não passa para esse lugar que a criança ocupa, né? Aonde, porque a pergunta que a psicanálise coloca aqui, que eu acho extremamente difícil de responder, é que por que a pessoa se torna trans? Por que a pessoa se torna hétero? Por que a pessoa se torna homo? Como é que é essa dinâmica da escolha de objeto? Né? Qual é essa
dinâmica de excitação erótica. Então, você vai ter 500 casos, né? E a psicanálise, né, tem que usar, tem que saber que cada caso é um caso, ela não cabe no diagnóstico psiquiátrico, é tudo igual, né? Então, eu acho que a função do psicanalista, lembrando essa frase da Joyce, né, é ouvir o sujeito que está ali. Por isso que eu acho difícil, Sandro, o psicanalista dar esse laudo. Ele tem que ouvir o sujeito que está ali. Eu, Mas quando assim, estou. só tem ele, não tem nada biológico que se investigue, diferentemente da bariátrica, que você tem Exatamente. dados. Aí eles ficam pendurados nesse pincel, Fica. entendeu? E É, aí o psicanalista vai ouvir aquilo como que essa pessoa foi recebida no mundo. Tem vários casos de transexualismo, eu não vou citar aqui, mas tem vários, né? Que a criança nasceu depois de um filho que morreu ou uma filha, e luto nunca foi assim, feito. sim, Como isso responde a esse lugar? isso, A gente seria um engano achar que a pessoa absolutamente normal não tem conflito. sim, O conflito social é outra coisa, a pessoa sim. se cansar de receber no consultório, vocês também, homens e mulheres, a maior heterossexualidade, que têm uma vida dupla, que transam com homem, é outra coisa. Agora, a gente não pode tirar o social disso. E cada caso é um caso que nos cabe ouvir a dinâmica pulsional daquele sujeito que está na minha frente e ver como que ele foi recebido no mundo. E aí eu vou seguindo aquilo ali, ele vai chegar. Tanto é que os trans que eu atendi muito tempo e atendo até hoje, né, é muito mais no sentido de problematizar aquilo, não é para corrigir. Isso que alguém aqui falou, desde quando você é trans, como é que é, como é que você sente, como é que foi construindo isso na pessoa? E isso a gente não pergunta para um homem como é que você sabe que você é homem ou uma mulher, né? Como é que você construiu esse sentimento? Então aí tem uma coisa que é um exercício mesmo que a gente tem que fazer. Carely, muito obrigada mais uma vez, não é? Eu acho que em nome de todos que aqui estão, em nome da Sociedade Psicanalítica do Recife, da nossa diretoria, muito obrigada por essa riquíssima palestra. Eu sei que muitos no início não estavam, então eu vou me permitir pedir que você mostre a quarta edição do seu livro para mostrar para as pessoas a cor dele, que ela está na quarta edição. Eu não conheço esse volume, eu conheço o volume anterior, já com esses acréscimos, já com modificações. Recomendo. O Para quem se nome do interessar livro, sobre o tema, estão O nome do perguntando. livro, Transsexualidade. A quarta edição acabou de sair. Eu recebi anteontem o pacote aqui com o livro. Eu vou Olha levar que para bacana. Manaus, me pediram lá. Vou Qual levar o editora, Secarelli? artesã. Artesã, editora É, artesana. é daqui de Recomendo, Belo é Horizonte. completíssimo. Ele faz um passeio na psicanálise, ele faz Obrigado. ele é equilibrado e é uma leitura muito agradável, assim como a aula que ele deu para a gente. Muito obrigada, obrigada à presença de Obrigada. todos vocês. E Obrigada. olha, vou fazer uma propaganda, a segunda propaganda. No próximo mês, a segunda terça-feira, teremos, Secarelli, Elza Vera, ai meu Deus, eu não consigo pronunciar o nome dela. Elza Vera Sensemil, que ela foi a tradutora do livro que foi encontrado, o manuscrito inédito de 1931 de Freud, gente. Para os que não conheceram, isso foi encontrado já esse século. É um manuscrito que foi encontrado numa livraria lá, num sebo da Itália, e foi traduzido, e foi legitimado e foi traduzido para o Brasil recentemente, e teremos a pessoa que traduziu falando sobre este livro. Muito obrigada a vocês. Interessante. Vamos E boa noite. assistir. Muito Obrigada, interessante. boa noite. Boa noite. Assim Obrigada. como Secarelli. Muito interessante. Obrigada, Obrigada. Até mais, Secarelli. gente. Obrigada, viu? Um Obrigada. Obrigada. abração. Boa Boa Né, noite. noite. né. Obrigada, Obrigada, gente. minha Boa gente. Boa noite. Boa noite. noite. Obrigada, Secarelli. Boa noite. É. Ana, um beijo. Deixar todo mundo sair, né? Para a gente poder sair.